Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Papo de Commodities. Hoje vamos falar aqui de digitalização no agro, do blockchain, a tokenização. Antes eu gostaria de dar alguns recados aqui. A Archer Education, como vocês sabem, é uma empresa que tem como objetivo capacitar as pessoas em todos os segmentos do agro. A gente fala de exportação, falamos de derivativos, falamos de etanol. E nós temos alguns cursos aí que estão saindo do forno. O curso Essencial Plus de Commodities, totalmente online, do dia 24 ao dia 27 de março. Tá? Esse é online, você pode fazer a sua inscrição aqui. Em maio, nós vamos ter um curso de etanol presencial com o Tarsilo Rodrigues. Tarsilo Rodrigues é uma das maiores autoridades no mercado de etanol do Brasil. Não sou eu que estou falando, não. É o mercado que o reconhece. Em São Paulo, né? Vai ser em São Paulo. Você também tem as informações logo aqui embaixo, se meu amigo Diego fizer as coisinhas certas aqui. E aí nós vamos ter um curso espetacular do dia 12 ao dia 15 de maio, online também, de blockchain, ok? Já vou falar mais sobre isso depois. E também contrato e arrendamento de cana, contrato e arrendamento e do agronegócio em geral, do dia 9 ao dia 11 de junho, também online, tá bom? Então é esse recado dado e vamos ao que interessa. Eu fiz aqui uma bela de uma introdução aqui. Bom, hoje nós temos 2 convidados com carreiras sólidas e uma enorme experiência em tecnologia e inovação, especialmente no mercado financeiro e no setor de blockchain. O Keiji Sakai, que tem uma trajetória marcante em tecnologia de informação do setor financeiro, tendo ocupado cargos de liderança no Deutsche Bank, no HSBC, no JP Morgan e na B3. Especializou-se em blockchain a partir de 2016, coordenando o grupo de trabalho de blockchain da Febraban e atuando como CEO da R3 no Brasil. Atualmente é diretor da Black Wheels Business Builder e CEO da Aguila Hub, ok? E também o Luiz Jerônimo, que por sua vez é um especialista em arquitetura de soluções e inovação, com mais de 35 anos de experiência em TI. Foi diretor para a América Latina da R3, liderando iniciativas de blockchain, tokenização e ativos digitais. Além de ter sido um líder técnico em blockchain da IBM Brasil, hoje é Managing Partner da Aguila Hub. Bom, com esse nível de conhecimento e experiência, nós vamos ter uma conversa aqui muito interessante sobre tecnologia, inovação e o impacto dessas transformações no mercado. Bem-vindos, Keiji e Luiz. A palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Eu queria dizer uma coisa. Esse programa aqui é uma parceria nossa com o Jornal da Ola. Que, por falar nisso, hein? Tem a edição dele agora em papel que está maravilhosa. Espetacular. Já viu, não? Aqui, excelente. Olha aqui. Inclusive falando dessa semana do Pepe. Pepe que faz 90 anos amanhã. O maior jogador do Santos Futebol Clube, ele fala que ele é o maior porque o Pelé não vale. O Pelé é de outro planeta. Tá bom, gente? Estamos numa fase boa, né, Neymar? É isso aí. Obrigado, Edson. Vamos lá. Kei, você? Boa tarde ou bom dia, pessoal. Não sei em que momento vocês vão estar assistindo a gente. É um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu venho aqui no Papo de Commodities. A primeira vez a gente falou de blockchain mais puro, né? Mais genérico, né? A aplicação no mercado, em vários mercados e assim por diante. Tá? Deixa eu me reapresentar aqui, então. Tá? Além de, né, atuar há muitos anos em mercado financeiro em blockchain, a gente vem agora atuando dentro de numa nova empresa chamada Águila. A Aguila Hub é basicamente um hub de conhecimento. Basicamente, a gente agrupou várias competências de pessoas super experientes do mercado para a gente prestar serviço de consultoria mais direcionada a perfis mais estratégicos em tecnologia e mercado financeiro, e em outras tecnologias inovadoras, inteligência artificial, blockchain e assim por diante. Então, acho que o nosso maior diferencial é exatamente a competência, é o hub de competências, são várias pessoas
com históricos bastante relevantes no mercado, em diferentes indústrias, e a gente lançou nossa empresa agora em dezembro, que é uma grande oportunidade para a gente estar falando um pouco da Águila aqui, tá? Deixar o Jerônimo falando um pouquinho mais a respeito aí do que a gente vai falar. Competência e confiança, né? Eu acho que a gente... Curiosidade, quem é o teu cliente-alvo? Então, a gente lançou nosso primeiro produto, que foi um assessment executivo nas áreas de TI. O que a gente tem percebido é que muitas empresas que têm a sua competência em TI concentrada em pessoas com menos experiência. E a grande dificuldade da tecnologia hoje é que ela é muito rápida, a gente desenvolve a tecnologia de maneira super rápida, mas não necessariamente com a governança, com a segurança, com as preocupações de risco que a gente traz, né, da nossa experiência no passado. Tá? Principalmente nas questões de cibersegurança, LGPD e o uso da tecnologia da maneira correta. Porque a gente vê muito hype, muita coisa acontecendo, muita gente preocupada, vamos usar a inteligência artificial, vamos usar blockchain, etc. Mas, na verdade, assim, eventualmente você não precisa disso. Na verdade, você precisa arrumar a casa. E a gente fala de inovação aplicada a negócios, não inovação por inovação. Então, tem muita gente querendo aplicar tecnologia nova, mas sem saber direito por quê. Tá? E eu e o Jerônimo, a gente tem uma experiência bastante grande aí de dizer onde que faz sentido e onde não faz sentido você investir. O importante é também onde não faz sentido. Né? Tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito aqui, mas deixar o Jerônimo falar um pouquinho. Agora eu fiquei interessado só numa coisinha, bem rapidamente. Aonde não faz sentido? Jerônimo quer falar? Deixa eu só contar uma história, não vou deixar o Jerônimo falar, mas quando a gente atua na R3, que é uma empresa de blockchain, tá? O nosso cara comercial costumava dizer que o Jerônimo faz o sincericídio. Faz o quê? Sincericídio. Então, Jerônimo, explica o que é o sincericídio, por favor. É dos meus, então, é dos meus. Na verdade, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e discutir um tema que está na moda aí, e é importante a gente falar sobre o sincericídio, que no fundo muita gente tem ideias para aplicar tecnologias emergentes, sejam elas quais forem. Certamente está acontecendo agora com inteligência artificial, vem acontecendo com blockchain já há algum tempo, e muitas das vezes a gente vê projetos que eles começam com uma boa intenção, mas eles não têm um final feliz. E a gente tem essa experiência aí de mercado, nós estamos atuando com blockchain desde 2015, então nós tivemos muitas experiências fazendo mentorização de projetos, de startups, então nós sabemos exatamente o que cola e o que não cola para usar blockchain. E no curso de maio nós vamos tratar especialmente desses casos, inclusive tem um dado bastante interessante nesse curso. O curso nós vamos fazer um workshop para casos de uso que os alunos trouxerem, porque é a oportunidade deles fazerem um check-up se a ideia é uma ideia aplicável ou a ideia tem os seus desafios de sucesso. Eu acho que vai ser uma oportunidade única, porque ninguém fala disso e o nosso sincericídio é exatamente nessa linha. Como nós então, não estamos... O curso de blockchain, só para falar a data... De 12 a 15 de maio. De 12 a 15 de online. maio. É um curso online, 2h30, começa das 7, vai até as 9h30. E o que o Jerônimo está falando... Da noite, dizer, né? Das 19 às 21h30. Isso, e que o Jerônimo está falando. A ideia é que o próprio aluno traga suas... o caso e eles vão criticar. E aí é o que ele está falando do sincericídio. Olha, isso aqui dá certo, isso aqui, olha, se... É isso, né? É isso. Olha, eu já ouvi outros casos similares. Onde foi que eles falharam? Quais são as etapas que você precisa vencer para que o teu caso tenha sucesso? Então, acho que esse é um ponto importante que provavelmente vai ser uma situação única para essas pessoas, especialmente quem está no agronegócio e tem ideias para uso do blockchain para rastreabilidade ou para tokenização de algum ativo, de alguma commodity, poder fazer uma experimentação, uma verificação se aquilo que ele está imaginando é factível e, mais do que isso, se for factível, quais são os desafios, as dificuldades que ele pode encontrar naquela implementação. Então, é mais do que simplesmente falar sobre Bitcoin, Ethereum, e é muito mais falar sobre como é que a gente pode implementar casos de uso para negócios, nesse caso, para agronegócio. E você que está vendo aqui o nosso podcast e fala assim, ai, que pena, eu não vou poder assistir de 12 a 15. Não se preocupe que o curso é gravado e você tem 30 dias para ver o curso, isso, não é isso? 30 ou 20 dias, é isso aí. Quantas vezes você quiser durante esse período. Então, eu vou fazer esse curso, viu? Porque eu achei espetacular
Olha, é o seguinte, Mas quando eu falei que vinha pra cá, eu sei que eu tenho que pagar, pô. Quando eu vinha pra cá, falando que nós vamos falar sobre essa questão, me mandaram 3 perguntas aqui, Oba! que eu acho que são interessantes. Ó, primeiro, vocês acompanharam a evolução do blockchain desde os primeiros experimentos no mercado, no setor financeiro. Hoje, quais vocês consideram os principais avanços e desafios para a adoção dessa tecnologia no Brasil? Você quer começar? Eu posso falar de uma, tá? Acho que uma das primeiras, no começo, blockchain foi muito hype mesmo, todo mundo queria usar blockchain, muito pela... A gente costumava dizer, né? O press release deal, né? As pessoas queriam fazer um caso para publicar no jornal. Isso no mercado financeiro foi muito comum, tá? Hoje a gente tem uma maturidade maior, tá? O mercado entende um pouco mais de blockchain e principalmente a questão de governança do blockchain, né? A gente pode falar de blockchains públicas, né? Rede Ethereum, rede Bitcoin, tá? Mas existem muitas discussões a respeito de uso corporativo da blockchain. Então, em termos de governança, acho que a gente teve um avanço bastante grande, tá? Deixa o Jerônimo falar um pouco também, que ele tem o outro lado do mercado financeiro é que é um mercado muito regulado. Então, o que se tem é uma adaptação daquilo que a gente já tem em sistemas tradicionais, procurando uma solução em blockchain. Em alguns casos, isso traz alguns benefícios. Benefícios de melhoria de processos, em outros casos, traz redução de custos, que são os benefícios mais palpáveis de uma implementação de blockchain. Mas, como o Keide já aventou, governança disso é algo que, muitas das vezes, é um dos bloqueios que as soluções têm. Por quê? Porque, em alguns casos, você precisa ter um ecossistema muito, eu diria assim, bem alimentado de empresas que participam daquele processo para você ter uma massa crítica suficiente para ter sucesso com aquele caso de uso. Esse é um dos casos que a gente avalia sobre o sucesso ou não de uma solução relacionada ao ecossistema necessário. Acho que o terceiro a gente pode falar da evolução tecnológica, né? Desde o começo, quando a gente começou, existiam vários gaps e vários problemas não resolvidos, tá? Existem discussões ainda de problemas ainda não resolvidos de acordo com a tecnologia escolhida. Por exemplo, no DREX, né, na moeda digital do Banco Central, existe uma discussão ainda com relação à privacidade das informações, porque a tecnologia escolhida ela tem algumas barreiras, né, que precisam ser superadas, e o mercado vem trabalhando em conjunto para tentar criar, né, esses mecanismos. Mas, no geral, as tecnologias elas evoluíram muito bem. Tá? No começo, eu diria para você que, tanto em termos de performance, latência, como questões de distribuição e questões de segurança, a gente tinha alguns gaps. Hoje a gente está falando de tecnologias bem modernas. É uma mudança na maturidade do sistema financeiro também diz respeito a criptomoedas. Se lá no passado as instituições financeiras evitavam falar de criptomoedas, hoje eles estão preocupados porque os seus clientes estão fazendo investimentos em criptomoedas. Isso significa que a instituição financeira também precisa dar atenção para o seu cliente que está fazendo investimentos em criptomoedas e ele precisa trazer esse investimento para dentro do seu portfólio. Então, a gente tem visto isso nos dias atuais. Só para complementar, né? Porque eu estou há muitos anos na Febraban, em várias comissões da Febraban. Em determinado momento, falar de cripto dentro da Febraban era uma coisa proibida. Tá? Inclusive os congressos da Febraban, e a gente fala um pouquinho, depois eu falo um pouco do livro que eu trouxe aqui, os congressos da Febraban não aceitavam corretoras cripto como patrocinadoras, né? E hoje a gente está falando de um mercado muito mais integrado, inclusive com algumas entidades grandes de criptomoeda participando de discussões do DREX junto ao Banco Central. E a própria regulação também veio evoluindo, tanto né? na CVM quanto no Banco Central. Tá? Então, hoje a gente está falando de um mercado muito mais regulado. Então, até as discussões que existiam, não, porque criptomoeda é usada para lavar dinheiro, né? Eu diria para você que hoje é muito difícil, tá? Dentro aqui no mercado local, a gente tem operações de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Tá? No Brasil. Lá fora, não quer dizer que lá fora não tem. Assim, a gente não consegue cobrir o mundo inteiro, tá? Mas pelo menos em cima do território nacional, as empresas estabelecidas do Brasil têm um controle bastante rigoroso e elas estão em busca de alinhamento mais próximo às regulações do mercado local. Tá, acho que isso é uma maturidade também que a gente espera que se replique para as outras indústrias. Agora, houve uma convergência do comportamento. As instituições financeiras estão migrando para a criptomoeda, mas também os operadores de criptomoedas também estão se adaptando para ficarem mais próximos da regulação.
Agora, a gente falou do setor financeiro e a economia real, né? E quer dizer, e aí as empresas, uma empresa do agro, uma usina, aonde que o blockchain tá entrando nesse mundo, o Jerônimo e Keiji? Tem 2 casos de uso que são muito conhecidos no mercado de agro. Um é voltado para rastreabilidade. Aliás, plataformas blockchain são muito boas para rastreabilidade de ativos. Esses ativos podem ser ativos commodities que estão sendo produzidas no agro e você precisa prover para os usuários finais a origem, se uma determinada commodity foi produzida numa área com invasão, se teve desmatamento. O café tem isso. Então, mas às vezes não está em blockchain, né? Não, pode não estar em blockchain. Porque qual que é o valor de estar em blockchain, Jerônimo? Porque assim, quer dizer... A gente tem uma segurança maior, né? Para quem está... Isso, então... Deixa eu falar do segundo caso e aí nós damos as justificativas para os dois. O outro caso de uso é tokenização, ou seja, alguns ativos, especialmente os de agro, estão procurando tokenizar e a tokenização vem muito mais em busca de liquidez de mercado, porque você pode oferecer aquele ativo mais pulverizado para o mercado e atingir um público maior. Por que blockchain? E onde o blockchain entra nesses 2 casos de uso, né? O blockchain, eu sempre digo que ele é a confiança aplicada por tecnologia. Se você for olhar os mercados onde você tem ambiente transacional, em geral você transaciona com quem você confia. Se você tem plena confiança, o vendedor e o comprador fazem as suas transações e se dão muito bem, e isso nós temos vários casos de uso aí que se aplicam dessa maneira. Em alguns casos, onde o risco da contraparte é maior, você busca ter uma contraparte central, ou seja, você precisa ter um ente intermediário entre o comprador e o vendedor para diminuir o risco de contraparte. O que ocorre é que essa contraparte central ela é a fonte de confiança de um processo de negócio. O que o blockchain pode fazer é, em vez de você ter uma contraparte central, você tem isso aplicado numa tecnologia, blockchain, de tal forma que você elimine essa contraparte central e traz uma confiança para 2 parceiros de negócios que não têm plena confiança entre si. Então esse é o princípio do blockchain, onde a forma como você implementa, tecnicamente como é que ele é feito, eu acho que ele não importa. O que importa para o negócio é qual é o valor que ele traz. Sim. E como ele vem trazer confiança, tem alguns benefícios que vêm daí. Um deles é que você, com confiança, você tem uma informação que é a verdade daquela transação. Então, muitas das vezes, você tem parceiros de negócio fazendo transações e que, ao final das contas, um diz, olha, eu te vendi 20, eu só recebi 18. Aí você entra naquele processo de reconciliação para saber quem é que tá equivocado. Esse processo de reconciliação, em geral, ele custa dinheiro e ele é nada produtivo, tá certo? Você está simplesmente corrigindo um erro que ocorreu em uma das casas. Em algum processo. Em algum processo, meio de campo. Muitas das vezes nas 2 casas. Então, o que acontece com o blockchain é que muitas vezes você pega este tipo de processo que tem muita reconciliação e por ele eliminar a reconciliação, você tem uma redução de custo naquele processo todo. Então, são modelos de negócio que você aplica o blockchain, onde o blockchain traz um benefício imediato. A discussão com relação à contestação, né? Porque eventualmente você entrar em litígio, porque existem registros diferentes em 2 casas, é mais caro do que efetivamente você resolver isso, tá? Então você aporta a tecnologia para trazer confiança e os 2 lados veem a mesma versão da verdade, que a gente costuma dizer. Você dá a informação, ela flui para os 2 lados simultaneamente a mesma informação e ela não pode ser mudada. Então por isso que a gente aporta confiança eliminando um ente terceiro. Tá? Eu não preciso terceirizar mais a confiança de uma negociação. Tá? A gente usa a tecnologia para isso. Só para dar um exemplo, por exemplo, a gente está falando aqui de rastreabilidade. Se você for olhar como é que você garante que uma determinada commodity foi produzida adequadamente, é orgânica, por exemplo. Você precisa de uma certificadora que certifica, etc. e tal. Esse certificado, você precisa confiar na certificadora. Então já é um terceiro que você precisa confiar nele. E você precisa ter certeza que aquele certificado não foi burlado de ponta a ponta do processo. Se esse certificado estivesse dentro de uma rede blockchain que é imutável, ou seja, você não tem como burlar, você
aportaria confiança até mesmo para aquelas certificadoras que não têm uma presença global, ou seja, mesmo uma certificadora local seria reconhecida globalmente simplesmente pelo fato dela estar registrada em blockchain. Acho que é importante também dizer, né? No podcast anterior que eu participei, em setembro, eu falei um pouquinho de como é que é feito isso, mas no curso a gente aborda exatamente como é feito isso tudo, tá? Porque, na verdade, está falando de tantas possibilidades e é difícil para quem não conhece entender, mas como que isso é feito? O como a gente vai explicar no curso. Legal. Tá? E ele é de ponta a ponta. Então, para quem não conhece nada a respeito de blockchain, de tokenização, tá? A gente começa do básico, tá? E a gente traz comparativos, inclusive, com o mercado de cripto. Entendendo como é que o mercado de cripto, como é que o Bitcoin provocou a criação disso tudo que a gente está vivenciando hoje. Ok, eu acho que, inclusive, viu, Diego, colocar também aqui o link do primeiro podcast que ele participou, que tem muita coisa interessante, o que eu me lembro de duas coisas interessantes. Primeiro, do prontuário médico, que eu achei legal. Né? Achei muito bacana, não tem como ser, né? E o segundo, do venda de imóvel. Quer dizer, a tendência é que o cartório amanhã venha a desaparecer, porque eu não preciso mais em tese, né? Eu vou ter Ele não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Ele vai se adaptar, exatamente isso. Mas eu achei muito legal isso. Né? Sabe que uma vez eu estava não sei se eu contei no último evento, mas eu estava moderando um painel uma vez e tinha uma pessoa que estava no painel e falando assim, olha, tecnologia está aqui que nós vamos acabar com os cartórios. Tava cheio de gente de cartório querendo conhecer a tecnologia. Eu falei, puta, daqui a pouco vai voar um sapato aqui na gente, eu não sei de onde. Me escondi um pouquinho mais, tá? Assim, não é uma ameaça, é uma adaptação no mercado. Tá? A gente vai deixar bancos, mais... Né, exato, a gente vai deixar mais ágil todo o processo, mais seguro, tá? Mas as entidades continuam existindo. Eu continuo precisando do cartório para o registro de imóveis. Tá? Agora, eu consigo tornar o processo muito mais ágil, muito mais transparente. Mais seguro, né? Mais seguro, não vou depender de papéis ou digitalização centralizada da informação. Tá? A gente começa, inclusive, para a questão de gravames, né? Quando você financia o imóvel, tá? Ele começa a ser mais ágil para você conseguir gravamar e verificar se o imóvel, por exemplo, ele está disponível para servir como garantia de uma prestação de crédito. Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui que é o seguinte. Você falou que eram 3. São 3. Eu fiz uma. E tem uma e tem outra que eu gostaria de fazer. Ele fez uma pergunta que tinha... Me dê 3 exemplos. Né? Eu sei que você tinha acabado. Olha só. A tokenização de ativos tem sido um dos temas mais discutidos recentemente. Na prática, quais setores vocês acreditam que vão se beneficiar mais dessa tendência nos próximos anos? E quais obstáculos ainda precisam ser superados? Só queria fazer uma história aqui. Você sabe que o Santos lançou um token lá atrás, na primeira. E agora com o negócio do Neymar, o token se valorizou. Né? Você comprou? Claro, né? Você comprou? Não comprei. Vamos lá, assim, o mercado financeiro é natural, tá? Mas eu acho que ainda tem muito a evoluir, porque a gente está tokenizando coisas que já existem e a gente devia pensar em criar coisas que eventualmente não são tokenizadas hoje. Tá? Ou eventualmente criar ativos que não estão... Jogador de futebol, por exemplo. Não. Poderia ser o passe do jogador de futebol, contrato, né? Tem questão, né, de contratos futuros, tá? Tem mil coisas. Eu poderia dizer para vocês, eu consigo tokenizar uma ideia, eu consigo tokenizar uma obra, né? Registrar que essa obra é minha a partir do momento que eu registrei dentro de uma blockchain pública, indicando, olha, eu fui a primeira pessoa que teve essa ideia. Então tem muito potencial de criação ainda de novos tokens. Acho que o mercado financeiro é natural, mas de qualquer forma a gente já migrou, né, do registro físico para o registro escritural. Então muito do que a gente fala, né, de digitização do mercado financeiro já foi feito. Dá para expandir, inclusive criando, né, mecanismo de mercado secundário. O que é mercado secundário? Você faz uma emissão de um ativo. Hoje eu comprar um ativo que o Luiz emitiu, sei lá, uma CCB, né, o Luiz tomou um empréstimo, emitiu uma CCB, essa CCB está com o banco, tá? É um título de CDI mais 5 ao ano, 20 e poucos % ao ano. Poxa, eu como pessoa física, por que eu não tenho acesso a isso? Porque realmente não existe um mercado secundário para esse ativo. Isso vai para uma securitizadora, vira um FDIC e assim por diante. Tá, então existe um mercado onde eventualmente você como investidor, pessoa física, usufruir, tá? E aí, consequentemente, a pessoa que detém esse título, tá? Conseguir fazer uma antecipação de recebível com um preço mais justo. Tá? Então, existem mercados que podem ser aprimorados dentro do mercado financeiro. Tá? Quer falar um pouco de agro? Eu posso falar. Acho que a gente tem que levar em conta que o sistema financeiro brasileiro ele é bastante evoluído. Verdade. Então, existem alguns casos que a gente vê que
as soluções tradicionais estão bem estabelecidas. Eu vou dar um exemplo no agro que é, por que eu não tokenizo uma fazenda? E já me falaram isso, projetos de tokenização de fazenda, já tiveram alguns casos de uso desse. Se a gente for olhar, tokenizar uma fazenda nada mais é do que criar um fundo imobiliário onde aquela fazenda é o ativo que está sendo distribuído via um papel negociado em bolsa, com regulação estabelecida, muito provavelmente já tem a sua eficiência própria. Então, eu diria que é pouco provável que você tokenizar uma fazenda, você vai conseguir uma liquidez tal como um fundo imobiliário consegue via a Bolsa de Valores. Em alguns casos, aquilo que você tem no mercado regulado, sendo executado numa bolsa, sendo executado numa OTC ou coisas do gênero, ele não tem a mesma eficiência que você gostaria. Você gostaria de ter uma liquidez muito maior. Talvez os 5 milhões de participantes da bolsa não seja o suficiente para o teu negócio e você gostaria de ter uma pulverização ainda maior. Este é um caso para você analisar se vale a pena fazer a tokenização. Então são coisas que eu olho e vejo que no agro existe muito hype falando de tokenização, mas poucos casos de uso que são efetivamente com valores. Mesmo em commodities. Commodities a gente tem aí a CPR e outros papéis que estão bem estabelecidos e que muitas das vezes eles resolvem o problema. A talvez não tenha valor, né? Talvez você não vá ver o benefício fazendo uma tokenização. Então, o exercício de tokenização ele é interessante, especialmente se a gente estiver falando de alguma commodity que não é regulada ou de alguma commodity cuja regulação ela permite que a gente faça essa tokenização via blockchain. Ou criar um instrumento novo, ou criar totalmente novo, que ainda não tem regulação, eventualmente você pode criar ele no formato de token, começar a negociar no formato OTC, tá? E, de novo, né, aguardar a regulação. Tem uma questão que é super importante, até nessa questão de tokenização imobiliária, que ainda não é, assim, viável, né, pela regulação, mas, por exemplo, se eu conseguisse tokenizar essa fazenda, né, e eu fragmentasse esse token, eu poderia usar pedaços desse fragmento como garantia de uma operação de crédito. Hoje você tem que fazer o gravame da fazenda inteira para uma operação de crédito. Então, eventualmente, a fazenda vale 100, você quer tomar um crédito de 10, você, né, bloqueia 90% do ativo que eventualmente não serve para bloquear. Tá? Existia uma discussão no passado, né, da lei de garantias, né? Estava se discutindo a criação... Hoje você pode, né, fragmentar, mas enfim, mas não com essa velocidade do token, né, que eu imagino. Então, mas essa era uma discussão das IGGs que estava discutindo, né, as instituições, né, garantidoras, né, de garantias, né? Não, gestores de garantias. Não avançou. Tá? Mas eu queria, assim, a questão do token, e quando a gente fala, né, o que é um token, né? Uma coisa, eu acho que é o começo disso tudo, né? E em alguns lugares eu leio que token é uma representação digital de valor. Para mim, token é uma representação digital de coisas, tá? Porque não necessariamente essa coisa tem valor. Tá? O token do Santos lá atrás talvez não tivesse valor, hoje talvez valha bastante. Tá? E a partir do momento que você pode tokenizar coisas, a gente pode imaginar que outras coisas que não são tokenizadas a gente pode tokenizar. Tá? Será que eu consigo tokenizar uma imagem? Sim. Né? Consigo tokenizar uma obra de arte? Eu consigo tokenizar uma ideia? Tá? Por que não? Tá? Eu consigo tokenizar, sei lá, um cheiro. É um pouco mais difícil de você fazer a associação do digital com o físico. Tá? Mas é basicamente isso. Você imaginar o que mais que eu, a partir do momento que eu represento digitalmente, eu gere oportunidade disso gerar algum tipo de negociação, tá? Para mim é o segredo. Então, assim, o que falta tokenizar? Falta tudo. Tá? É impressionante. O mundo é feito de coisas. Tá? Qualquer coisa eu poderia tokenizar. Agora, desculpa, Luiz. Não. Eu acho que a gente tem aí um caminho enorme no agro, que é os sistemas de garantia. Por quê? No agro existem vários ativos que estão lá e o produtor não consegue usar esses ativos como garantia de operações financeiras. Desde máquinas agrícolas e implementos até o próprio ativo que ele tem. Ou seja, quem tem um volume grande de gado não consegue usar esse gado como garantia de uma operação. Então é algo que
é algo que tem uma oportunidade nova de casos de usos inovadores que não são regulados e que abre a possibilidade de você ter uma tokenização para ser utilizado como garantia numa operação financeira tradicional. Agora, Jerônimo, voltando para o blockchain, quando a gente está acostumado no agro com o mercado de insumos, né, que é o mercado de varejo de insumos, e que são empresas que fazem revenda de insumos, compram, importam a mercadoria, enfim, cada uma tem o seu modelo de negócio. Nesse caso, aonde que você consegue ver um caso de uso para esse setor? Eu vejo sim. Por quê? Porque nós estamos falando de produtores e os seus fornecedores. Uhum. E entre produtor e fornecedor existe uma possibilidade bastante grande de você fazer transações estabelecidas via blockchain, de tal forma que você diminua custos dessa operação e possa, inclusive, melhorar o processo que está ali. Então, eu vejo, e esse é um dos ecossistemas que eu chamo, né, que pode estar dentro do agro, que pode ser bastante interessante, que é o relacionamento entre produtores e os seus fornecedores. Porque quando a gente está falando do sistema financeiro, né, hoje, essas empresas de insumo, elas são como se fosse um sistema financeiro mesmo de operações que a gente chama de barter, né, de troca de insumo de produtos, e é como se fosse uma operação financeira, mas é uma operação entre insumo e mercadorias, né? Sistemas de barter são sistemas bastante propícios para serem substituídos por blockchain de uma maneira mais eficiente. Uhum. Legal, muito bom. A terceira pergunta era sobre era sobre rastreabilidade, que ele já acabou falando de qualquer. Agora, eu tenho uma pergunta, essa daqui é minha, tá? Que a gente vê algumas coisas aí, quem sabe se isso traz alguma melhora no nosso sistema político. Vamos lá. A transparência e a imutabilidade dos registros são características fundamentais do blockchain, você já falou sobre isso. Na prática, como essa tecnologia pode ser aplicada para reduzir a corrupção em setores, principalmente no setor público? Existe algum exemplo concreto disso está acontecendo no mundo? Por exemplo, nós temos aqui o negócio chamado de orçamento secreto, que é uma excrescência nossa, né? Quer dizer, o cara pega o dinheiro, sabe lá para onde que vai esse dinheiro aí, né? Então, como a nossa classe política tem uma pequena tendência à cleptocracia, né? Nossa democracia é um pouco com esse viés. O que você acha que o blockchain pode trazer de benefício para coibir a corrupção? De uma maneira geral. Pode ser na empresa, tipo fraude e tudo mais. O blockchain ele traz em si uma transparência muito grande de todas as transações que estão ocorrendo, seja elas quais forem. Inclusive, você poderia aplicar isso para aplicação de dinheiro público, ou mesmo a aplicação sobre imóveis da União, ou imóveis de um governo, que é algo que a gente nem imagina como é que ele está, e a gente não sabe onde está sendo aplicado aquele determinado imóvel, por exemplo. E uma aplicação dessa dentro de um sistema blockchain traria uma transparência suficiente para você fazer o acompanhamento. Quer dizer, o eleitor consegue acompanhar. Consegue né? acompanhar, se ele quiser, se ele quiser, ou seja, a transparência estaria lá e como o governo é obrigado a dar essa fonte de informação, ele daria isso de uma maneira aberta, de forma que qualquer um pudesse verificar. Mas, Arnaldo, antes de mais nada, um projeto de blockchain ele só vai ter sucesso se os participantes daquele projeto tiverem esse interesse. Conclua o que você quiser. Ou seja, isso não serve para nós. Uma vez eu estava no início da minha trajetória em blockchain, uma repórter, na véspera da eleição, me ligou querendo depoimento e perguntando exatamente isso. Como o blockchain pode eliminar as fraudes eleitorais? Aí eu perguntei para ela, mas existem fraudes eleitorais? E aí acabou, ela nunca mais me ligou. Mas, de novo, né, a questão questão de rastreabilidade, a questão assim, o conceito básico de blockchain, principalmente as públicas, né, é um broadcast da mensagem, ou seja, toda vez que você faz alguma transação, essa transação é distribuída para todos os participantes da rede. Tá? Bom, só isso já traz, né, uma visibilidade maior de onde trafegou
Eu não sei por onde trafegou, mas eu sei quanto, né, quantas transações ocorreram. Tá? A partir daí, você criar um mecanismo onde, através de um portal, você consiga efetivamente fazer a leitura de como isso foi feito e para onde foi, tá? Talvez seja uma ótima maneira de você começar a reduzir, desperdício. Tá? Só complementando, né, eu fui convidado a escrever um artigo a respeito do uso de recursos, né, das várias bolsas assistencialistas em bets. Tá? E aí eu escrevi um artigo a respeito do uso, né, de blockchain, eventualmente um dinheiro rastreável que, né, coibisse, tá, que dinheiro, né, distribuído nas bolsas assistencialistas fosse usado em sites ou em serviços não autorizados. Tá? Então, esse é um outro exemplo que a gente poderia direcionar, né, o uso da tecnologia para... Boa. É uma das perguntas que eu tenho sobre o Drex, né? O Drex é a moeda digital que está sendo desenvolvida pelo Banco Central, né? E uma das características dela é que você pode rastrear aonde que está indo esse dinheiro. Quer dizer, você falou dos bets, né? Eu até escrevi um artigo sobre Drex lá na Agroanálise, né? Você me ajudou a escrever. E uma das coisas que eu falei foi do próprio crédito rural, né? Porque, quer dizer, se o governo está dando dinheiro subsidiado para um produtor e o produtor ele tem que usar aquele dinheiro para comprar um insumo, então, quer dizer, você sabe aonde que ele gastou esse dinheiro, se foi numa empresa de insumo, alguma coisa assim, que eu acho que... em relação ao Drex, o que você pode me falar aqui para a audiência? Como é que ele está? E se tem alguns outros casos de uso para o agro? Então vamos lá. Há 4 ou 5 meses atrás eu falei um pouquinho de Drex, estava um cenário, hoje talvez o cenário mude e talvez daqui 3 meses seja totalmente diferente. Tá? Teve a transição agora da mudança do presidente do Banco Central. A informação que a gente tem é que a nova presidência quer manter o projeto. Existem algumas dificuldades técnicas ainda em discussão, né, no Drex. Jerônimo participou bastante aí das conversas, etc. Né, tem várias empresas envolvidas. Então, a gente ainda não resolveu todas as questões técnicas. Tá? É importante dizer que o Drex, né, a origem do Drex, no Brasil, o Drex está sendo desenhado para ser uma moeda digital de atacado. Significa que, né, as transações entre bancos e mercado financeiro no geral, elas ocorrem através do Drex. Mas as transações para a pessoa física, ela é feita através de um outro tipo de moeda que eles estão chamando de token de depósito. Tá? Seria um Drex token, né, alguma coisa nesse sentido. E aí cada banco seria responsável, até não sei se eu falei no outro podcast, mas seria o cheque especial digital. Tá? E basicamente seria, né, os bancos concedendo, vamos dizer assim, gerando moedas baseado no estoque de depósito que ele tem e esse dinheiro circulando dentro de um ecossistema fechado. E com funcionalidades próprias de cada um. E aí cada um colocando as funcionalidades, né? Então, né, até o próprio coordenador do Drex no Banco Central parou de falar que o Drex é um dinheiro programável. Não, é um dinheiro com funcionalidades específicas. Cada uma, né, cada implementação vai ter uma funcionalidade específica. Pode ter rastreabilidade, pode ter a possibilidade de queima, pode ter possibilidade de bloqueio. Queima que eu digo assim, né? Foi identificado que foi usado de forma incorreta. Elimina o dinheiro passa tipo, cancela o cheque. Entendi. Tá? Mais ou menos isso. Tá? Então existem várias implementações possíveis. Tá? No próprio agro daria para ser feito isso. Então, por exemplo, imagina que o banco, né, que está fazendo o crédito final, né, a concessão do crédito final para o produtor, tá? Ele faça essa concessão através de uma moeda digital. Essa moeda digital tem uma funcionalidade de rastreabilidade para identificar se o dinheiro está sendo utilizado no que foi, vamos assim, solicitado. Isso. Tá? Para insumos, para... Né, dinheiro subsidiado, né? Quer dizer... Tá? Não para, sei lá, né, comprar carro, esse tipo de coisa. Tá? Então, né, dá para criar esse tipo de mecanismo desde que todas as transações ocorram dentro do ecossistema fechado. Se eu pego esse Drex, converto, né, em reais, tá? E gasto isso para o lugar, não tem como a gente, né, rastrear isso. Tá? Mas, no geral, tem muita coisa que dá para fazer sim. Esse tipo de, né, controle em cima de transações. E aí, quando eu falo de controle, o pessoal fala, não, porque o governo quer saber tudo que a gente está fazendo. Sim, de certa forma, né, até aquela discussão a respeito, né, de monitoramento de PIX, taxação, esse tipo de coisa. Tá? De certa forma, no COAF a gente já tem. Né, já sabe. Então, bobagem, né? E a Receita Federal já sabe para onde você vai. Então, assim, tá? Esse tipo de discussão é uma discussão que, para mim, é muito mais fantasiosa do que efetiva. Tá? A tecnologia, ela resolve, sim, os
problemas que a gente tem de, eventualmente, uso indevido de recursos. Tá? E é mais fácil você fazer o controle com tecnologia, que não tem, assim, preferências ou, né, interesses próprios, do que você usar uma entidade, um ente, uma pessoa. Tá? Que vem da pergunta que você falou, você fez. Né? Não, eu gostei da resposta do Jerônimo, foi fantástico. Luiz, com relação a CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, a moeda digital dos bancos centrais. Nós trabalhamos em projetos de CBDC mundo afora aí, e existe uma característica muito interessante, que é cada um dos países tomou o seu próprio rumo no seu projeto de CBDC. Alguns países precisavam de um CBDC de atacado porque eles não tinham um sistema muito bem feito para fazer a liquidação interbancária. Então nós tivemos aí alguns casos. A Itália trafegou por um projeto desse, porque, por incrível que pareça, a Itália até um par de anos atrás não tinha um projeto de liquidação interbancária bem feito. Que o Brasil é muito evoluído. Muito. Né? Eu acho que a inflação contribuiu para isso, né? Alguns países estavam procurando um CBDC de varejo exatamente para poder levar seus programas sociais, levar moeda para as pessoas, arrumar um meio de pagamento adequado para as pessoas, especialmente em países como a Índia, a Indonésia, ou seja, tem uma população muito grande. Aí quando você olha para o Brasil já tem um sistema que é o SPB no Brasil, estava desde 2002, 2003. Sistema de pagamentos. O sistema de pagamentos brasileiro é muito efetivo, ou seja, hoje Pra você... quem não conhece, é a TED. Tá? É a TED, mas tem um monte de outras mensagens por trás. Isso, ou seja, você tem um sistema bastante efetivo de pagamento de atacado, de transferência interbancária. E o próprio reserva, né? O sistema de transferência de reserva. Reservas, né? Muito bem feito. O Pix veio para resolver um problema de moeda de varejo, ou seja, para fazer o pagamento no varejo, que é muito eficiente. E nenhum desses dois são implementados em blockchain, só para a gente dar uma ideia. Ou seja, o Brasil tem implementado já soluções que outros países precisam implementar via CBDC, porque é a tecnologia que está disponível para eles agora. O Brasil foi olhar por outro lado, o que mais eu posso fazer além do meu SPB, do meu Pix, para poder levar para a população. Aí aparece o que a gente chama de programabilidade. A programabilidade não está na moeda, portanto, não é o Drex que vai efetivamente implementar a programabilidade. Ela vai estar implementada nos ativos que vão ser liquidados via a moeda digital. Então, onde está a programabilidade? É lá no ativo financeiro que você constrói as regras, qual é o período de maturidade, qual é a data de vencimento, ou seja, essas regras é que vão ser implementadas via blockchain. E aí aparece o que o Keiji citou, que é o depósito tokenizado. Então, em vez de você criar uma moeda e te disponibilizar essa moeda, ele vai pegar o teu depósito que você tem naquele banco e um pedaço disso vai estar disponível para você num mecanismo chamado token, que você vai usar para fazer o quê? As liquidações financeiras que você faz naqueles ativos financeiros que estarão disponíveis para utilizar essa tecnologia. É um mundo digital em transformação, não é, Luiz? Eu dou aula um pouco, quando eu falo no meu curso de crédito, a última aula eu falo um pouco de blockchain, até já falei para a cooperativa, foi o Keiji que me ensinou, né? E assim, o que eu falo para os alunos é que todo mundo vai passar por isso, a gente vai passar por essa transformação, todos. E é bom conhecer, porque na hora que você passa por uma grande transformação como essa, o conhecimento gera oportunidade de negócio, né? E acho que é isso, voltando ao curso, né? Acho que isso é uma das propostas do curso. Né? E aí vem sempre aquela pergunta, né? E por que eu vou fazer essa transformação? Então, qual é o motivador de eu ter o meu dinheiro tokenizado para eu fazer uma liquidação de um ativo financeiro que eu tenho lá no banco? A resposta mais plausível é para fazer a liquidação atômica. Aquela em que você transfere o dinheiro de A para B e transfere aquele ativo de B para A. De uma maneira atômica, ou seja, os dois vão ser feitos em tempo real, os dois ao mesmo tempo, e se uma dessas pernas falhar, a operação toda falha. Então é algo que, hoje, para você fazer isso, você precisa de uma contraparte central. Você precisa de ter alguém que seja comprador para todos os vendedores e vendedor para todos os compradores. Com a tecnologia blockchain e a digitalização dos ativos, isso fica mais efetivo, um custo mais baixo
KG, queria que você falasse do teu livro aí, que eu tô vendo que tá... Por favor, faz um jabazinho aí, que eu já vou comprar esse livro aqui. Na verdade, né, um pouco das histórias, né, que a gente está falando aqui, elas estão registradas aqui, né? A gente chama de No Code, as histórias não contadas da tecnologia bancária no Brasil. É um compêndio aqui de mais de 100 histórias de 30 autores. Eu sou organizador desse livro aqui. Tem inclusive uma história aqui a respeito de um piloto de Pix feito com blockchain, tá? Entre 5 ou 6 bancos, que foi até a produção. Tá? Então tem um pouco da história, né? Acho que é a única história de blockchain que a gente tem aqui no livro, mas tem histórias super legais aqui, hilárias, né? Tem uma história minha com Steve Wozniak. Steve Wozniak foi o cofundador da Apple, junto com o Steve Jobs. O cara que fez o primeiro computador Apple é o Steve Wozniak, né? E ele veio para o Brasil fazer uma palestra, né? E eu estava organizando essa palestra pela Febraban, e aí no final da palestra perguntamos para ele, né? Poxa, né, você quer alguma coisa tal, né? Ele falou, pô, eu queria comer uns snacks lá no aeroporto, mas eu não tenho dinheiro aqui, não tenho reais. Então um colega meu emprestou 50 reais para ele. Nem cartão de crédito e nem moeda digital ele tinha para pagar, né, os snacks. Tá? E aí, no mesmo ano, eu encontrei com ele num outro evento, né, fora do Brasil. Tá? Fui convidado a falar com ele. Claro, ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele. Cheguei, fiquei por último da fila e falei, você lembra que a gente emprestou 50 reais para você? Eu falei, não lembro. Não, peraí. Tá? Tô aqui, ó, tem uma nota de 50 reais. Assina essa nota de 50 reais que eu vou devolver para a pessoa que te emprestou. Ele falou, nossa, grande ideia, tal. Né? E ele assinou. Aí eu voltei para o Brasil com essa nota e tentei entregar, mas eu não conseguia encontrar a pessoa, não dava agenda, etc. Guardei numa gaveta, tá? Aí um dia eu não achei mais a nota. Provavelmente minha esposa pegou aquela nota e gastou no mercado. Ai! Tá? Então eu conto essa história aqui. Se alguém achar essa nota com a assinatura do Steve Quanto será que essa nota valeu? Entregue para a pessoa que emprestou. Tá? A pessoa que emprestou está citada aqui no livro também. Tá? Legal. E tem várias outras histórias. Eu consigo em qualquer lugar? Na Amazon eu consigo? Não, ela ainda, por enquanto, ela só está na livraria da Travessa online. Ah, sei, tá? legal. Mas a gente deve lançar agora em fevereiro. Então ele é novinho esse livro? É novinho. Você vai fazer um lançamento oficial? A gente fez, bombou, né? O estacionamento do shopping no dia do lançamento. Pô, obrigado por ter me convidado. Aquele uma amizade muito, sabe? Ele convidou só os amigos, né? Mas, ó, vou te falar, acho que devia ter umas 300 pessoas ou mais. Bom, né? a gente vendeu 300 cópias, tinha mais, então. Tinha mais gente? Assim, tava um absurdo, não dava... Que legal. É porque aqui a gente traz várias pessoas que são referências no mercado, no mercado financeiro, tá? Vários diretores de TI de bancos, vice-presidentes de bancos e assim por diante. Então, legal. Tá, é um livro bastante gostoso. Eu já gostei da capa, achei que muito feliz a capa. Essa capa foi desenhada pela minha filha. Ah, é? Também. A Julie Sakai. Quer fazer o jabá da sua filha também? Depois vocês procuram nas redes sociais, ela tem bons trabalhos aí de ilustração. Tá, mas obrigado pela oportunidade aqui. Tá? Cadê o nome dela? Ela está no prefácio, Julie Sakai, né, aqui na parte de... Né, aqui no começo, tá? Tem muito legal a capa, viu? Ela tem uma ilustração com bico de pena, porque... Julie Sakai. Quem escreveu pra gente foi a Cláudia Mancini, foi uma jornalista da Gazeta Mercantil, dos mais sêniores. Você não vai falar de idade aqui, né? Da Gazeta Mercantil, e a Gazeta Mercantil tinha uma ilustração com bico de pena. Então a gente fez a ilustração das pessoas que participaram do livro com bico de pena. Ficou muito legal. Muito legal, gostei mesmo, viu? Tá. Já vou entrar no meu mais um livrinho pra gente ler. Muito bom. Então, vamos legal. Lá. São histórias muito interessantes. São? Vale a pena. Pô, você escreveu também, Jerônimo? Não? Eu não escrevi, mas eu acho que eu conheço grande parte dessas histórias. Tem Bill Gates aqui, tá? Tem história de Bill Gates, tem 2 histórias do Bill Gates. Tá? Não dá spoiler. Tá. Quem quiser, compra. Mas tem coisas malucas aqui. Até dos primórdios, tanto da Bolsa, como, sabe, de como é que você levava a listagem dos saldos dos bancos nas agências. Nossa tá? Senhora. Isso tem que chegar antes das 10, quando a agência abria, você não tinha computador, né? Então a gente fala aqui até de evolução tecnológica, a gente está falando de inteligência artificial, blockchain, esse tipo de coisa. Isso aqui é pré-internet, tá? Tem muita coisa que é pré-internet aqui. Nossa! Tá? Como é que implementação do SPB em 2003, como é que foi? Né? E a gente está falando aqui até de Drex, mudança de moeda, aqui a gente fala dos planos econômicos, quando a gente tinha que dormir numa quarta-feira numa moeda, segunda-feira acordava no país com uma nova moeda. É verdade. Tá? Como é que a gente quem tem menos de 45 anos não sabe o que é isso. E aí depois que a gente conseguiu... O Plano Real foi 90
Foi 94. Então, quem tinha 15 reais... 15 Não, reais, tinha o 15 anos naquela 90, época, 80, lembra? 45 anos. Quem tem menos de 45 anos não sabe o que é inflação, não sabe... Tem plano Collor, tem tudo aqui. Nossa, Mas tem uma coisa super sério? interessante, né? Que a gente está falando da mudança do Drex agora, nova moeda digital, está falando de meios de pagamento super complexo. A SPB tem um pouco da história aqui, tá? Pix, tá? Tem um pouco de história aqui. Mas teve um período da economia brasileira que, né? Por causa da hiperinflação, a moeda ia mudando todo, né? De tempos em tempos, cortava-se 3 zeros. Sim. Primeira vez foi um susto, tivemos que cortar 3 zeros, né? A segunda vez, puxa, mas vamos ver se a gente tem o código da outra vez, tá? E aí foi indo, até que um dia que a gente chegou, não, se mudar a moeda, eu estou super tranquilo. Daí chegaram e criaram a tablita. Tablita. Aí mudou tudo, não tinha um código que a gente podia reaproveitar. Ai, meu Deus. Imagina. Que época Num terrível, período que a gente não falava com o Banco Central. Esse é interessante. Hoje a gente fala com o Banco Central, a gente fala com a Hoje CVM. o Banco Central quer falar com Isso, o mercado, né? né? E nessa época a gente ficava sabendo, sabe, na véspera, assim, tipo, dia 30, sabia que a alíquota do imposto de renda pro dia 2 tinha mudado. Tá? Quantas São Silvestres eu vi a largada e a chegada na Paulista quando era à noite ainda. Ok, você sabe que eu fui diretor da BMF na época, agrícola, e na época que nós estávamos fazendo a internacionalização das commodities, ou seja, permitir que o investidor estrangeiro pudesse operar na Bolsa, né? E a gente tinha reuniões com o Banco Central, eu odiava aquilo. Primeiro que o burocrata que estava do outro lado, ele tinha a impressão que tudo que a gente estava fazendo era para sacanear o governo. Não, mas hoje mudou, né? Hoje mudou. Estou te dizendo exatamente que hoje mudou, mas era um negócio assim horroroso. Que sempre achava que ali tinha alguma coisa para você tirar alguma sacanagem, entendeu? Ô, Jerônimo, na linha do sincericídio, o que não funcionou no blockchain? Tem algum exemplo que você consiga puxar aí da memória? O que não deu certo? Eu vou dar um exemplo de trade finance. Trade finance Trade finance é toda a parte financeira da importação e exportação. Tá. Quando você olha para o caso de uso, você fala, poxa vida, hoje o importador ele vai pagar para o exportador que está do outro lado do planeta, a mercadoria tem que ainda viajar todos os oceanos para chegar no porto, depois que chega no porto ele manda fazer o pagamento vai passar por uma dúzia de instituições financeiras. Só um detalhe, o Arnaldo fez isso muitos anos da vida, porque o Arnaldo é trader, né? Foi trader a vida inteira e conhece isso, só para ilustrar aqui. Ou seja, quando você olha o caso de uso, você fala, puxa vida, blockchain aqui poderia dar um benefício enorme para esse processo. Um processo que hoje um exportador recebe semanas depois de ter entregue a mercadoria, ele poderia receber praticamente no mesmo dia, ou seja, ter um processo bastante otimizado. Quando a gente olha o caso de uso, você fala, fantástico, caso de uso para blockchain. E nós tivemos várias iniciativas globais para a implementação de redes blockchain para resolver trade finance. Qual é a dificuldade deles? Quando você começa a olhar o sistema, você olha o ecossistema, você começa a ver que o volume de importadores, o volume de exportadores e o número de bancos necessários para você colocar dentro desse ecossistema para ser eficiente, ele é infinito. Um número muito grande. Todos os projetos de trade finance no mundo, alguns pilotados pela IBM, outros pilotados pela R3, alguns com bancos bastante importantes no mercado de trade finance, eles falharam exatamente por quê? Porque eles não conseguiam trazer todos os participantes para dentro do ecossistema. Por quê? Porque eu vou entrar nesse ecossistema, mas o meu fornecedor não está. Eu vou entrar, mas o meu banco não está. Olha, o banco do meu fornecedor não está. Então Quer dizer, você vai. todo mundo tem que entrar ao mesmo Ou seja, é um caso de uso onde o ecossistema é muito grande, todo mundo precisa estar dentro dele para você ver o benefício. Senão você vai ficar atendendo só uma parcela muito pequena do modelo de negócios. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na Copersuca, né, viajei para a África com o intuito de fazer negócio direto. Ao invés de vender para uma trade que vende para o importador na África, eu fui direto. Então eu fui em Benin, Togo, Gana, né? Esses países aí. Você consegue imaginar o que é um banco em Gana, em Togo?
Aí o cara disse assim, não, eu tô abrindo uma carta de crédito para você, tô comprando açúcar de você, 14 mil toneladas de açúcar refinado, para quê? Aí o mercado caiu $10 no dia seguinte, o cara não abriu a carta de crédito, acabou. Quer dizer, eu fiquei com o maior mico na mão. Porque eu tinha feito já o meu hedge e o cara não cumpriu o contrato. Você acredita nisso? Então, como é que eu vou ter dentro desse sistema um banco de primeira linha em Gana? Qual é o banco de primeira linha em Gana? Eu desconheço. Hoje eu não sei. Entendeu? Mas é a confiabilidade dessas instituições. Quer dizer, toda a parte da confiança tem que ser transferida ao blockchain. Né? Por isso que Ou seja, existem casos de uso em que o ecossistema, o volume de participantes é tão grande que ele inviabiliza o teu negócio. Ou seja, você pode começar, tem algum sucesso no início, mas você percebe que ele não vai escalar, ele não vai deslanchar. Por quê? Porque tem muito participante que não, por uma ou por outra razão, não quer entrar. Teve um problema também que eram vários consórcios que, entre aspas, se concorriam. Né? Quando você fala no mercado global, que devia ser super integrado, a partir do momento que você cria várias forças, tá? E elas não se conversam, você começa a fragmentar ou pelo menos enfraquecer todas elas, né? Tá. Todo mundo tem que ter o mesmo interesse. Né? E em teoria, devia ter uma convergência ou pelo menos uma integração entre os vários consórcios. Porque a gente fala que, né, as questões, alguns projetos que dão certo é quando você tem alguém que puxa e que eventualmente tem um poder em cima disso, geralmente um regulador. Tá? Então, acho que o caso da Itália é bem sucedido, né? Que o Banco Central na região, o Banco Central da Itália, tá? Ele fez uma rede blockchain de integração de todos os bancos. Tá? Queira ou não, aqui no Brasil a gente tem o caso da PINF, que acho que foi bem sucedido também, tá? Que é uma integração das registradoras do mercado financeiro. Tá? Então tem algumas situações que quando você tem alguma determinação, né, que assim, fortaleça o elo de colaboração entre os participantes é mais forte. Porque, queira ou não, né, você se conectar e negociar com o seu concorrente, nem sempre é fácil você conseguir, né, uma colaboração plena, né, entre todos. Então, gente, toda vez que a gente tem um podcast aqui espetacular como esse, aquele relógio parece que ele anda mais rápido, olha lá, danado. Eu queria que vocês, por favor, Keiji e Jerônimo, dessem as suas considerações finais. E seria interessante você dizer o que eu posso esperar do curso que vocês vão dar agora de 12 a 15 de maio online. Jerônimo, Pedro. A ideia do curso é levar o curso para as pessoas que estão no mercado de agronegócio. Ou seja, nós estamos dourando a pílula técnica, ou seja, nós vamos cobrir tecnicamente como é que o blockchain funciona, sem entrar em meandros muito técnicos que as pessoas não teriam prazer em aprender. Então, nós estamos fazendo um curso que cobre tecnicamente como é que o blockchain funciona, para que as pessoas tenham uma ideia clara de como é que isso funciona, tanto em criptomoedas como no próprio blockchain aplicado para negócios. E vamos discutir casos de uso do agronegócio, casos de uso que a gente imagina que são bons casos para terem sucesso, alguns casos de uso que a gente já identifica que eles têm dificuldade de serem implementados, tal como esse que eu acabei de citar do Trade Finance. Esse é o mote do curso. E o curso ele tem também alguns workshops. Um dos workshops que nós vamos desenvolver durante o curso é para trazer as ideias dos alunos para que eles possam fazer uma verificação se eles estão pensando em casos de uso aplicáveis ou não. Legal. E essa é uma conclusão que eles mesmos vão chegar, dado a base de conhecimento que a gente vai entregar para eles. Gente, muito obrigado. Peraí. Tá no site, né, da Archer Education, né, que vai aparecer toda a programação, né? Então, só um minutinho, né? Vamos ver se o Reinaldo deixa, né? O que a gente vai falar? O que eles vão falar no curso? Vão falar de dinheiro digital, compreendendo criptografia, criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, tokens digitais, o projeto Drex, tecnologia blockchain, oportunidades e desafios em negócios, blockchain no agronegócio, tokenização de commodities, rastreabilidade e casos de uso. Esse é o programa que vai ser falado em 4 noites entre
12 e 15 de maio. Estaremos eu e o Jerônimo, né? Só colocando um pouco do propósito nosso, né? Que na verdade a gente já está muitos anos, né? Defendendo algumas bandeiras. Tá? E é tão bom a gente estar independente, né, Jerônimo? Então hoje a gente se sente muito mais à vontade para apresentar né, sem viés, basicamente com sincericídio, inclusive. Eu não preciso defender blockchain. Tá? A gente gosta de passar conhecimento, a gente gosta de passar nossa experiência. O Grupo Águila é formado basicamente de pessoas que estão nessa fase. Tá? A gente está muito mais interessado em contribuir e colaborar, tá, com a nossa experiência, compartilhar nosso conhecimento, tá? E é isso que nos motivou, né, a aceitar esse seu desafio da gente fazer esse primeiro treinamento aqui. E com confiança, né? Que eu acho que isso é importante. Né? Jerônimo, muito obrigado pela sua presença. Keiji, muito obrigado pela sua presença. Foi fantástico. Pena que o tempo é muito exíguo. Luiz, obrigado aí também por trazer esses seus dois amigos aí. Eu sei que só tem dois amigos, né? Mas, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem assistido e cliquem aí embaixo nas informações que vocês precisam acerca dos nossos cursos e até o próximo mês, se Deus quiser. Um abraço.